Avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette grandi democrazie. Então, esse vídeo aqui tem o intuito de trazer para vocês um breve resumo do que é o fascismo, do que foi o fascismo, quem foi Mussolini, porque infelizmente hoje a gente vê esse termo sendo usado de forma errada na maior parte das vezes. Existe o grupo que se diz antifascista, existe o grupo que considera uma certa parte da população fascista, e infelizmente quando a gente pergunta, questiona o que é o fascismo, muita gente infelizmente não consegue responder, ou então tem uma ideia completamente equivocada do que é o fascismo de verdade. E também fica uma dica, uma espécie de conselho para a gente sempre se aprofundar no assunto de forma séria, antes de opinar em alguma coisa, antes de tomar posicionamento, sempre dar uma pesquisada mais aprofundada, procurar saber do que se trata e questionar, acima de tudo, questionar. Então, bora lá. Antes da gente falar o que é o fascismo em si, é importante trazer quem foi Mussolini, o grande líder fascista, né, do século XX. Mussolini era um cara que teve uma influência muito forte das ideias socialistas ali em 1900, 1902. Ele, inclusive, fez parte de um núcleo socialista na Itália, também era jornalista. Era influenciado pelas ideias de Nietzsche, de Lenin, do próprio Karl Marx também, e principalmente do pai dele. O pai dele era um socialista convicto. Então ele cresceu acreditando no ideal socialista, no ideal de luta de classe, de greve geral, de que o capitalismo era uma espécie de inimigo da nação. E começou a fazer vários discursos defendendo esses ideais, defendendo essa ideologia. Só o que acontece? Ele era jornalista, ele se tornou diretor do Partido Socialista Italiano, PSI. Ele se tornou diretor do Avante. O Avante era um jornal desse partido. Então ele era a principal figura na questão da imprensa, de transmissão dos ideais socialistas naquele tempo. Ocorre que em 1914, o ano que começa a Primeira Guerra Mundial, ele escreve um artigo no Avante defendendo a participação italiana na Primeira Guerra Mundial. Por conta disso, ele foi expulso do núcleo, do Avante e do partido, porque os socialistas eles não apoiavam essa ideia de entrar na Primeira Guerra Mundial. Ele foi expulso, ele foi como combatente, inclusive, curiosamente foi como soldado na Primeira Guerra Mundial. A guerra acaba em 1918. O que acontece no pós-guerra? A Itália, depois do fim do conflito, ela ficou muito distante dos acordos que aconteceram nesse período pós-guerra. Então, ela quebrou economicamente. Resumindo, ela quebrou. Muito desemprego, economia quebrada, um caos social, miséria, fome. E Mussolini se aproveita desse contexto de desespero dos italianos e começa a fazer um discurso de que ele era a figura que levaria a Itália ao avanço, ao progresso, voltaria a Itália aos rumos corretos. Em 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra, ele cria o Partido Fascista Italiano, Partido Nacional Fascista, isso em 19. E com esse ideal sendo propagado no território italiano, ele começa a trazer muita gente para esse projeto de poder. Ele dizia que ele se colocava como
a única figura capaz de mudar aquela situação. Ele falava de forma simples, ele falava para o povo, para a maior parte da população italiana compreender aquilo. 3 anos depois ele consegue o seu objetivo, ele consegue chegar ao poder, ele se torna primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel III. Depois de muita pressão de uma boa parte da população italiana fascista, ele se torna primeiro-ministro depois de um acontecimento chamado Marcha para Roma, Marcha sobre Roma. Um grupo foi até a capital italiana pedir ao imperador, ao rei, para que Mussolini se tornasse primeiro-ministro. E em 22 ele se torna primeiro-ministro e ali começa o seu projeto de poder. Em 24, 2 anos depois, Mussolini, junto com alguns outros aliados, eles conseguem fazer uma reforma eleitoral, uma reforma que era completamente ilegal, para trazer mais adeptos ao fascismo no poder legislativo. Então, 2/3 do Congresso Nacional era composto pelo Partido Fascista, e ali, com muito apoio no legislativo, ele, como grande líder da nação, ele começa a executar os seus projetos. E aí eu trago para vocês algumas características do fascismo. A primeira, obviamente, era uma ideologia muito autoritária e ultranacionalista. Ultranacionalista porque eles defendiam, valorizavam, na verdade, a própria nação. Eles endeusavam a própria nação. Era tudo para o Estado italiano, tudo do Estado italiano, nada fora do Estado italiano. Então era uma visão de um Estado muito forte. Então, essas duas, autoritário demais, não existia oposição, existia um partido único, só o Partido Fascista. Qualquer opositor era perseguido, era agredido, era assassinado, era exilado. Então não havia democracia. Por conta dessa concentração de poder na figura do Mussolini, na figura do poder executivo, ele foi diminuindo muito a questão dos outros poderes, tanto o legislativo quanto o judiciário. Eles ficaram muito presos ao poder central italiano, ao poder nas mãos do Mussolini. Então ele tinha liberdade, a figura do ditador, para fazer o que ele bem entendesse. Aí vem talvez a maior característica do fascismo, que é o desprezo pelo liberalismo. Liberalismo social e liberalismo econômico, principalmente o econômico. Eles fecharam a Itália para o mercado internacional, eles não queriam influência de nenhum outro país, de nenhuma outra nação na Itália. Então, e a questão do liberalismo social eles desprezavam, então não havia essa questão de liberdade individual. O indivíduo não era livre para tomar a própria decisão, era o governo que tomava a decisão em nome dele. Consequência disso, o fascismo controlava a imprensa, controlava a propaganda, controlava o ensino, controlava o pensamento. Era um controle estatal em todas as áreas da sociedade italiana. Não havia liberdade para fazer nada. Economicamente, Mussolini fazia muito acordo com os empresários muito fortes da Itália. Então, por exemplo, para abrir um próprio negócio, essa liberdade não existia. Você tinha que se submeter às regras que o governo colocava para você. Questão de oposição era tanto com os liberais, com os próprios comunistas, curiosamente, talvez por um certo remorso por ter sido expulso uns anos atrás, mas ele perseguia muito forte os opositores. Era uma perseguição forte, era uma perseguição violenta, e eles apoiavam essa ideia. Então, assim, se alguém discorda de você, você agride, você xinga, você ameaça. Essa é a figura, talvez uma das maiores características, uma das características mais fortes do fascismo e dos defensores do fascismo. Mussolini, curiosamente, defendia a ideia de um sindicalismo nacional, ou seja, ele não queria vários sindicatos espalhados pelo território. Era a figura de um só sindicato.
era o Sindicato da Nação, uma proteção nacional do trabalhador. E aí, naquele período, surge a Carta del Lavoro, que, traduzindo, significa Carta do Trabalho. Curiosamente, a nossa CLT, promulgada durante o governo de Getúlio Vargas, ela tem uma base absurda, ela tem uma influência enorme dessa Carta del Lavoro. Então, não é errado dizer que a nossa CLT tem influência fascista, porque é fato. Vargas, aqui só uma curiosidade, ele flertou por muito tempo com o fascismo, ele admirava Benito Mussolini, mas isso pode ficar para um outro vídeo. Vargas é um assunto muito complexo e muito amplo. Enfim, existia também essa figura do culto ao líder, eles endeusavam, era só um capaz de guiar a nação. Então você consegue perceber que o fascismo original, existia a figura de um ditador, ele desprezava qualquer tipo de liberdade individual, ele desprezava qualquer tipo de liberdade econômica, ele queria o Estado atuando forte em todas as áreas da sociedade, era muito nacionalista, era a nação em primeiro lugar, era uma ideologia violenta e que perseguia muito forte os opositores. Basicamente, esse foi o fascismo de Mussolini. Eu vou deixar dois artigos para vocês, dois artigos que trazem uma ideia mais abrangente do que foi o fascismo, algumas outras curiosidades, vale a pena dar uma lida rápida. E mais uma vez fica essa dica de sempre questionar, de sempre ir atrás de mais informações e nunca se resumir ao que falam pra gente, para cada um formar a própria opinião, sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de vício, beleza? Grande abraço, valeu! Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio.